Há livros que contam histórias e há livros que revelam verdades que o mundo não estava pronto para ouvir. No fim do século XIX, uma mulher ousou cruzar a fronteira entre o visível e o invisível. Helena Petrovna Blavatsky escreveu A Doutrina Secreta, uma obra que desafia a ciência, a religião e a própria história da humanidade. Ela falava de eras esquecidas, civilizações perdidas e forças cósmicas que moldam tudo o que existe. Não é mito, não é fé cega, é um mapa do invisível, um convite para repensar quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Este é um mergulho nas páginas mais misteriosas já escritas e talvez nas origens ocultas da própria consciência humana. E aí, já parou para pensar se existisse um livro, um único livro, que tivesse a chave para uma sabedoria esquecida, a origem de todas as religiões, filosofias e até da ciência? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo numa das obras mais monumentais e, claro, polêmicas do século XIX, A Doutrina Secreta de Helena Blavatsky, um livro que se propõe a ser nada mais, nada menos que a grande síntese de todo o conhecimento humano. Olha só, a declaração de missão do livro já mostra o tamanho da ambição, né? Blavatsky não queria simplesmente apresentar mais uma filosofia. Não, ela queria redefinir o nosso lugar no cosmos, jogando um desafio direto na cara do materialismo científico que dominava o pensamento daquela época. Para a gente conseguir desvendar essa obra que é super complexa, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que é a doutrina secreta. Depois, vamos conhecer a figura enigmática da autora. Na sequência, a gente mergulha nas ideias dela sobre a origem do universo. E para fechar, vamos pensar um pouco sobre o legado dessa sabedoria. Bora lá! Bom, começando pela primeira parte, uma obra monumental. E o subtítulo do livro já entrega o jogo todo, a síntese da ciência, religião e filosofia. A doutrina secreta não foi pensada para ser só mais um sistema de pensamento, mas sim o sistema que conseguiria unir todos os outros. Tá, mas de onde veio essa sabedoria toda? A autora diz que a fonte é um texto antiquíssimo, as tais Estâncias de Dzyan. Segundo ela, era uma coleção de folhas de palmeira que, por um processo desconhecido, se tornaram imunes à água e ao fogo. E mais, escritas numa língua chamada Senzar, que nenhum filólogo moderno conhece. E aqui, a gente chega no coração da obra, o conceito de Gupta Vidya, que significa sabedoria secreta. A ideia é a seguinte: pensem que todos os mitos, religiões e filosofias que a gente conhece são como galhos de uma mesma árvore, todos eles brotando de um único tronco de conhecimento esotérico, uma verdade universal que acabou se fragmentando com o tempo. E, gente, a escala disso é impressionante. A obra defende que textos sagrados de civilizações que parecem não ter conexão nenhuma, da Índia ao Egito, da China à Caldeia, na verdade beberam todos da mesmíssima fonte primordial. É uma proposta de unificação radical de todo o pensamento humano. Mas quem teria a ousadia de fazer uma afirmação tão grandiosa assim? É isso que a gente vai ver agora, na segunda parte, ao conhecer a figura por trás da obra, Helena Blavatsky, e o movimento que ela ajudou a criar, a Teosofia. A vida da Blavatsky foi tão extraordinária quanto as ideias dela. Ela nasceu na nobreza russa, mas desafiou todas as convenções. Abandonou um casamento arranjado e passou mais de 20 anos rodando o mundo em busca de conhecimento espiritual. E toda essa jornada culminou na fundação da Sociedade Teosófica e, claro, na publicação da sua obra mais importante. E olha, para a gente entender o livro é fundamental sacar quais eram os objetivos da Sociedade Teosófica. Eles não eram só um grupinho de estudos, era um movimento com uma missão bem clara: promover a fraternidade universal, o estudo comparado das coisas e a investigação dos mistérios da natureza e da nossa própria consciência. A doutrina secreta era basicamente a base teórica para tudo isso. Ok, agora a gente entra na parte 3 e vamos direto para o conteúdo. Vamos mergulhar na cosmogênese, ou seja, na teoria complexa e bem abstrata da criação do universo que Blavatsky teria decodificado a partir daquelas misteriosas estâncias de Dzyan. A obra já começa com a pergunta mais fundamental de todas. Se o universo teve um começo, o que é que tinha antes? A resposta que ela dá não tem nada a ver com um criador pessoal, mas sim com um processo cíclico de manifestação e dissolução. Para entender isso, a gente precisa de um conceito-chave: pralaya. Não pensem nisso como o nada, mas sim como um grande repouso cósmico.
É como se o universo inteiro tirasse um fôlego bem profundo, sabe? Voltando a um estado de pura potencialidade, antes de começar um novo ciclo de criação. E o que eu acho fascinante aqui é a linguagem poética que eles usam para descrever isso. As estâncias não falam em termos científicos, mas usam símbolos e metáforas, como essa de uma mãe eterna adormecida que fica só esperando o momento certo para despertar e dar à luz um novo universo. É bonito, né? Então, como é que essa criação acontece? Bom, segundo a doutrina secreta, é um processo em etapas. Tudo começa com a realidade única, absoluta. Daí, uma primeira vibração dá o pontapé inicial. A substância primordial se divide em pai e mãe, que seriam espírito e matéria. Depois, uma força dinâmica chamada Forrat entra em ação, moldando a matéria de acordo com um plano divino. E esse plano é registrado pelos Lipika, os arquivistas do karma. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse tal de Forrat. É um conceito central. Não é só uma energia cega, não. Ele é descrito como uma energia inteligente que executa o plano cósmico, é a força que transforma a ideia abstrata em realidade concreta, o elo que faltava entre o pensamento divino e o mundo material. E isso nos leva para a nossa parte final, o legado da sabedoria. Depois de explorar todas essas ideias cósmicas, a pergunta que fica é: qual é a relevância de uma obra como essa hoje em dia, mais de um século depois de ser publicada? Se a gente parar para pensar, a proposta da doutrina secreta de uma sabedoria unificada que junta ciência e espiritualidade bate de frente com o nosso mundo de hoje, que tende a separar tudo em caixinhas. De um lado a ciência, do outro a fé. A obra nos desafia a perguntar: o que será que a gente perdeu com essa divisão toda? E é interessante que a própria Blavatsky era bem clara sobre o papel dela. Ela não se via como uma profetisa criando algo do zero. Ela se via mais como uma mensageira, alguém que estava só trazendo de volta uma sabedoria ancestral que, segundo ela, foi esquecida ou escondida com o passar dos séculos. No fim das contas, o grande propósito da doutrina secreta foi ser uma resposta ao seu tempo. Numa era em que o materialismo científico ganhava cada vez mais força, a obra surgiu como um argumento forte, apaixonado pela existência de uma realidade espiritual, de uma consciência universal que conecta tudo, do menor átomo à maior das galáxias. E é com essa pergunta que está no coração dessa obra tão enigmática que a gente encerra. Independentemente de acreditar ou não nas premissas dela, a doutrina secreta nos deixa com uma reflexão poderosa. E se, por trás de todas as nossas diferentes formas de buscar a verdade, existir um fio de ouro conectando tudo, uma sabedoria única, só esperando para ser redescoberta? O que acham disso? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. E se curtiram desvendar esse mistério com a gente, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para mais análises como esta. Até a próxima!